Sejam bem-vindos a mais um Psicopapo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esclerose múltipla. Você conhece? Então fique aí, que você está no nosso Psicopapo. Esclerose múltipla é uma doença ainda pouco conhecida, então é por isso que nós programamos esse dia para falar com vocês. E hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. E para isso nós estamos aqui com a doutora Francesca Mesquita, que é neurologista e neurofisiologista clínica e está aqui para conversar conosco a respeito da esclerose múltipla. Dr. Natanael também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós vamos tratar esse assunto na íntegra, então fique aí, acompanhe o nosso Psicopapo. Doutora Francesca, mais uma vez seja bem-vinda. Eu gostaria assim, que você começasse a falar conosco o que é esclerose múltipla, como que se dá a esclerose múltipla, em que momento da vida? Tá, obrigada pelo convite, primeiramente. Então, a esclerose múltipla, por definição, ela é uma doença autoimune, inflamatória, desmielinizante do sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Acontece uma desregulação do nosso sistema imune e ele começa a reagir contra a mielina, que é uma proteína que reveste os nossos nervos. A gente entende cada vez mais que a esclerose múltipla ela tem duas fases. Ela tem uma fase bastante inflamatória, que é essa definição que a gente usa há mais tempo da doença, mas a gente sabe hoje que ela tem um componente neurodegenerativo muito importante. E que, a partir disso, o paciente vai acumulando sequelas que trazem um importante prejuízo funcional para ele ao longo da vida. Ou seja, é uma doença que, às vezes, ela tem um caráter progressivo. Progressivo. Não é? De maneira geral, a forma mais habitual de apresentação da doença, a gente tem uma forma onde eu tenho a remissão e a recorrência de sintomas. Então, o paciente apresenta uma piora e melhora, apresenta um outro surto e melhora, mas ele chega em algum ponto da doença que ele entra numa fase de uma piora mais progressiva, que aí nós já estaríamos falando dessa fase degenerativa da doença. Você me perguntou também quem ela comete, mais frequentemente ela comete mulheres, nessa forma recorrente remitente, que corresponde por mais ou menos 85% dos casos, e tem uma predileção para pacientes entre 20, 40 e poucos anos de idade. Então, pode acontecer nas outras faixas etárias, mas é numa prevalência muito menor. Então, geralmente vai acontecer naquela mulher na idade fértil. Na mulher na idade fértil e bastante ativa funcionalmente também. E ela pode engravidar, essa mulher? Não tem, a esclerose múltipla, ela não traz nenhuma repercussão em termos de fertilidade, aumento do risco de abortamento, Então, a paciente com esclerose múltipla, ela não vai ter uma dificuldade maior de engravidar, ou um risco maior de abortamento, ou de crianças com algum tipo de comprometimento relacionado à doença da mãe, O que precisa ser esclarecido é que essa gravidez tem que ser planejada, Por quê? Porque algumas medicações que são usadas no tratamento da doença não podem ser mantidas durante a gravidez. Outras até podem, se a paciente tem uma doença muito ativa, onde o risco dela ter surtos ao longo da gravidez é alto. Então, tem que ser planejada, conversado, muito claramente com o médico que a acompanha. Dependendo da medicação que ela usa, ela vai ter que ser suspensa antes da gravidez. E, felizmente, os surtos diminuem ao longo da gravidez e voltam à sua frequência habitual depois do puerpério. Então, isso acaba ajudando a gente um pouco na gravidez. Mas o ideal é que seja planejado. Então é até bom que ela fique grávida. Planejado. Planejado, E, Francisca, por exemplo, quando que a gente pensa na esclerose múltipla? Porque, principalmente nessa questão da semana de conscientização, eu acho que é muito importante, para quem nos assiste, olha, determinada pessoa começou a sentir isso, determinada pessoa começou a sentir aquilo. Quando que eu posso pensar em esclerose múltipla? A gente tem que pensar ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Então, nós estamos dizendo que ela é uma doença que pode acometer o encéfalo ou a medula.
né? E a forma de apresentação dos sintomas, ela pode ser muito heterogênea, porque eu tenho um processo inflamatório que num determinado momento vai acometer uma região do encéfalo ou da medula e os sintomas vão ser relacionados a essa disfunção. Aquela parte acometida naquele momento. Certo. O que a gente chama de surto? É um sintoma neurológico que inicia de uma forma subaguda e que dura pelo menos 24 horas, né? Uma disfunção neurológica. E como que é, assim, tem como explicar para nós como que é esse surto? O que ela manifesta? Ela fica agressiva, agitada? Como que é? Não, sim, os sintomas podem ser muito variáveis a depender da localização do comprometimento naquele surto, mas as formas mais habituais são a neurite óptica, que é um quadro que gosta muito de abrir a doença, né? O que é neurite óptica? É uma inflamação do nervo óptico. Unilateral é a clássica da esclerose múltipla. Então, uma neurite unilateral, onde o paciente tem dor à movimentação dos olhos e baixa visual. Unilateral. Isso é um surto, é um tipo de surto. Então a pessoa começa a sentir uma dor no olho e não enxergar direito. Às vezes começa assim. Isso, uma dor no olho ou a movimentação. Ela queixa muita dor à movimentação ocular e uma baixa visual unilateral, né? Outros sintomas, ela gosta muito então do nervo óptico, ela gosta muito das estruturas que a gente chama infratentorial, que é tronco cerebral e cerebelo. E aí o acometimento dessas duas estruturas pode se manifestar por visão dupla, desequilíbrio, incoordenação, sensibilidade alterada da face, porque pega nervos da sensibilidade, alteração da movimentação dos olhos, bastante frequente também. E outra forma bastante frequente é a mielite, né? Que é a inflamação da medula. E aí o paciente vai apresentar com fraqueza dos membros, dependendo da altura da medula, né? Cervical ou torácica é mais habitual, lombar é muito menos habitual. E aí a pessoa vai se apresentar com fraqueza, dormências e alteração urinária e esficteriana. É muito frequente. Então essas são as formas... Xixi e o cocô, né? Então essas são as formas mais habituais de apresentação da doença. E uma pessoa com esclerose múltipla, por exemplo, um jovem, vamos colocar assim, né? Uma jovem entre 20 e 40 anos, que você falou que pode ser acometido, ela precisa parar de trabalhar? Ou consegue assim ter uma vida, vamos dizer, normal, né? De trabalho, de estudos? Como que ela pode lidar com isso? Eu acho assim, isso veio melhorando muito, porque o nosso arsenal terapêutico em relação à esclerose múltipla melhorou demais. Hoje a gente tem mais de 10 medicações oferecidas pelo Sistema Único de Saúde e que, assim, quanto mais precocemente é feito o diagnóstico e quanto mais precocemente é iniciado o tratamento, menor a chance dessa pessoa acumular incapacidades ao longo da vida, né? Então, a princípio, são pessoas que vão poder ter uma vida absolutamente normal, né? De trabalho, de estudo. É importante que isso seja dito com clareza. A gente tem que colocar as coisas que a gente tem, os problemas que a gente tem. Existem algumas limitações, né? Tem algum tipo de trabalho que, por exemplo, quem tem a esclerose múltipla não pode fazer? Não por conta assim, eu tenho a esclerose múltipla, eu não posso fazer isso. Mas supondo, por exemplo, que o paciente teve uma mielite. E aí ele não recuperou completamente dessa mielite, porque a recuperação é variável, e aí ele ficou com uma dificuldade na marcha. Então isso pode impactar direito, então, e aí vai impactar em algumas funções, né? Ou dentro desse surto da mielite, da neurite óptica, ele teve uma baixa visual que compromete determinadas funções. Sim. Então, assim, não é que existe um trabalho que ele não pode fazer, mas a depender da incapacidade que os surtos trouxeram, determinadas funções vão ficar comprometidas, né? Mas muitos pacientes vão responder muito bem ao tratamento e vão ter vida normal. Né? Até tem uma pergunta aqui, quanto tempo de vida? Existe uma estimativa? Não, o que eu acho é que assim, se a gente realmente comparar o que era lá atrás e o que é hoje, os pacientes vêm evoluindo muito melhor funcionalmente, né? Porque eles têm acesso a uma gama maior de medicamentos, né? Agora, uma coisa que a gente tem que dizer assim, existem
A forma recorrente remitente é a forma mais frequente, 85% dos casos correspondem a essa forma, onde a gente tem todo esse arsenal terapêutico e que tem uma boa resposta. A gente tem uma forma que é uma forma primária de evolução. Sabe assim, o paciente começa a piorar desde o início. Ele não tem a forma de surtos, né? Então, a maioria dos pacientes, só para a gente deixar claro para o nosso espectador, então a maioria dos pacientes melhora, piora, melhora, piora, isso. Melhora, piora. A grande maioria e responde super bem. E a grande maioria responde muito bem ao tratamento. Só que existe uma forma chamada primária progressiva. Que a pessoa ela começa já desde o iniciozinho, já pior. Ela vai descendo o morrinho. E aí a gente não tem medicações tão boas, entendeu? A gente vem tendo alguns novos, que os estudos vêm mostrando algum benefício, mas ainda é uma forma muito mais difícil da gente tratar, que responde muito pior às medicações disponíveis. E aí esse paciente ele vai acumular incapacidade de uma forma mais lenta e gradual, mas provavelmente vai ter uma repercussão mais importante lá na frente, né? Os pacientes da forma recorrente remitente, igual eu disse, eles vão ter uma forma inflamatória muito importante e eles podem ter uma segunda fase mais degenerativa que a gente chama de secundária progressiva. E aí também virem acumulando déficits. Acaba sendo, vamos dizer assim, os mais difíceis de tratar. É difícil, assim, que vão ter um comprometimento funcional maior, né? Acho que o doutor Nathanael perguntou, mas só para a gente deixar bem assim claro, né, para quem nos assiste, os primeiros sintomas. Então, de maneira geral é isso, a doença vai abrir ou com uma mielite, ou com uma neurite. Que é a questão dos olhos, por exemplo, uma delas, né, questão da óptica. Aí ele vai procurar um oftalmologista, geralmente. O que às vezes atrasa o tratamento da esclerose múltipla é porque às vezes o médico não vê o conjunto, você entendeu? Então, por exemplo, o paciente chega lá e fala, eu estou com uma dormência no rosto. Isso deve ser uma neuralgia do trigêmeo. Pronto. E aí, aquele surto passa e fica como, foi uma neuralgia, né? Aí, no segundo momento, ele tem uma dormência na perna. Isso aí deve ser uma dor do ciático. E aí fica como uma dor do ciático. Demora, né, para chegar no... É preciso conhecer a doença, saber que a doença existe. E que quando eu tenho uma paciente, principalmente mulher, nessa faixa etária, que apresentou um quadro assim, que pode corresponder a uma região do sistema nervoso central. De repente ela volta com outro quadro assim, mas que também pode corresponder a uma região do sistema nervoso central. Eu tenho que pensar que isso pode ser esclerose múltipla. Isso, né? Que você falou, acho que é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a paciente ela fica quicando dentro dos serviços, né? Então, às vezes, alguns colegas, por exemplo, às vezes sejam por questão de desatenção ou desinformação, às vezes acabam passando batido, como você falou. Avalia aquele momento, aquela queixa. Não pergunta, você já teve isso? Ou já você sentiu aquilo? Você já teve baixa visual alguma vez? Você já teve um desequilíbrio? E aí a gente tem que buscar. Aí foi labirintite. Exatamente o que eu ia falar. As coisas vão ficando perdidas. Foi labirintite. Não, teve um dia que eu acordei com o rosto meio dormindo. Foi um dia que eu dormi no travesseiro. Você acha que eu bebi muito? E aí eu acordei no travesseiro apertando assim, e tava meio assim, mas passou. E demora o diagnóstico, né? Então, porque demora alguém pensar que aquilo pode ser esclerose múltipla. E a demora do diagnóstico pode piorar, né? Porque aí eu estou deixando o processo inflamatório agredir as estruturas do sistema nervoso central, né? Por exemplo, Francesca, chegou uma pessoa lá no seu consultório, até então não sabe que tem esclerose múltipla com essas queixas, né? Por exemplo, doutor, eu estou um pouco assim com um problema na visão, doutor, eu não estou conseguindo andar direito. Como é mais ou menos o passo a passo para o diagnóstico? Como que se chega nesse diagnóstico de esclerose múltipla? Então, geralmente assim, ela vai chegar naquele momento com uma queixa específica, daquele surto daquele momento, né? Aí a gente pensando que isso pode talvez ser esclerose múltipla, a gente vai perguntar, mas você já sentiu isso? Você já sentiu aquilo, né? E aí a gente consegue, pela anamnese, mostrar que provavelmente essa pessoa já teve pelo menos 2 surtos ou 3 surtos, né? Porque o critério exige pelo menos 2 surtos.
né? E ao exame físico, eu posso perceber também que às vezes a pessoa já tem um déficit ali que pode me sugerir um surto anterior, né? Aí eu faço essa hipótese diagnóstica clínica e isso é corroborado pela ressonância de encéfalo que tem características próprias sugestivas da esclerose múltipla. Ah, então é possível ver na ressonância, é possível. É possível corroborar a minha suspeita clínica, porque eu posso ter imagens em ressonância que podem lembrar a esclerose múltipla e ser uma vasculite, uma outra doença autoimune. Além disso, a gente muitas vezes precisa de outros exames laboratoriais para excluir outras causas e alguns pacientes vão precisar do líquor também. Então, habitualmente, clínica, exame físico, ressonância, exames laboratoriais e líquor. O líquor é o líquido que às vezes tira da espinha, né? Às vezes para não precisar fazer alguma coisa. Porque a gente tem marcadores lá que podem inferir para a gente que está tendo um processo inflamatório dentro do sistema nervoso central. Perfeito. Igual você comentou agora há pouco, às vezes tem um sintoma, esse sintoma é esclerose múltipla, ou não, né? E aí as pessoas vão passando de profissional para profissional até chegar no diagnóstico. Vamos entender um pouquinho então o que é mito e o que é verdade. Na esclerose múltipla, nós sabemos que tem uma parcela da genética, né, que é hereditário. Mas nem sempre é hereditário, né? E, por exemplo, ela provém de qual outro diagnóstico? É só da esclerose múltipla ou, por exemplo, a pessoa tem esquizofrenia, pode ter esclerose múltipla também? Ou algum outro tipo de problema mental ou questões neurológicas pode desenvolver esclerose múltipla também? Na verdade, assim, uma coisa não tem relação com a outra. Não é porque eu tenho esquizofrenia que eu vou ter esclerose múltipla. Elas não caminham juntas, né? Então, a esclerose múltipla ela não caminha junto com nenhuma outra doença. Agora, o paciente ele pode ter um transtorno psiquiátrico, a paciente, em algum momento desenvolver esclerose múltipla, porque ela traz a genética da esclerose múltipla, isso pode, mas não porque as doenças caminham juntas, né? Na esclerose múltipla, nos pacientes com esclerose múltipla, as manifestações depressivas, ansiosas, dor crônica, fadiga são muito frequentes, né? Mas aí naquela paciente com esclerose múltipla definida. A esclerose múltipla... Não é a pessoa que tem depressão que vai ter esclerose múltipla, né? Às vezes pode ser o contrário. Às vezes pode ser o contrário, mas assim, se eu tenho histórico depressivo, aí eu posso em algum momento desenvolver esclerose múltipla? Eu posso ter a genética, mas não porque uma coisa está ligada à outra, né? E ela não é uma doença de padrão hereditário, tipo assim, meus pais de transmissão hereditária, como a gente vê várias doenças que têm esse perfil, né? Então não é uma doença assim, de herança genética. A gente já tem mais de 100 genes que já foram relacionados de alguma forma a um risco ou a uma susceptibilidade à doença. E a gente fala que ela é uma doença epigenética, quer dizer, a pessoa traz uma susceptibilidade e fatores ambientais vão interferir no desenvolvimento dessa susceptibilidade ao longo da vida, né? O ambiente, então, tem tudo a ver. Assim, a gente não conhece exatamente todos esses mecanismos, né? Alguns fatores ambientais que já, de alguma forma, foram relacionados a isso, fatores virais, infecções virais, o Epstein-Barr vírus é um vírus muito associado a isso, o status de vitamina D, obesidade infantil já foi relacionado, tabagismo, exposição a alguns metais pesados. Então, assim, a gente vem tentando decifrar quais são esses fatores que em algum momento permitem ou interagem para a expressão daquela susceptibilidade que a pessoa traz. Então você já disse para nós que é mito, porque eu tenho aqui, olha, mas ninguém da minha família tem, eu não vou ter. É mito. É mito, Pode em qualquer momento da vida desenvolver. Por exemplo, você comentou aí da obesidade infantil, né? A pessoa que tem esclerose múltipla, que veio da hereditariedade, pode acontecer de ser hereditário, não pode? Da genética? Ou não? E nem caso, em hipótese alguma pode ser hereditário. Não, assim, é a questão da genética. Os estudos mostram que filhos, por exemplo, de pais que têm um histórico de esclerose múltipla, tem 3% de chance de desenvolver a doença. Então, assim, é um risco muito baixo. Baixo. Né?
Então então ela não tem dizer... a transmissão típica das doenças hereditárias familiares, né? Mas claro que eu posso herdar genes aí que não necessariamente eu vou desenvolver a doença ao longo da vida, porque isso vai depender dessa interação de fatores ambientais que a gente ainda não entende tão bem assim como isso se dá. Não, porque assim, aí diante desse mito, eu vim até com uma pergunta, né, a respeito das crianças, porque se for pela genética, vamos supor que ele naquele período de 20 a 40 anos vai desenvolver esclerose múltipla por conta de ser genético. Lá na infância vai aparecer alguns sinais ou não? É improvável de aparecer alguns sinais de esclerose múltipla na fase da infância? Criança pode ter esclerose múltipla. A doença esclerose múltipla pode se manifestar antes dos 18 anos de idade, né? Então, você tem esclerose, é mais comum a doença se manifestar nessa faixa etária que a gente falou, mas ela pode se manifestar tardiamente e ela pode se manifestar precocemente. Felizmente, a esclerose múltipla na infância é rara, menos de 5% dos casos se manifesta na infância. E aí vai exigir um diagnóstico diferencial, né, Natanael? Muito mais amplo, difícil para você fechar esse diagnóstico. Inclusive com outras doenças que são da mesma família de desmielinizantes. Isso. Existem outras doenças também, além da esclerose múltipla, mas que afetam essas regiões do cérebro, que aí compõem outros diagnósticos. A questão do também. cerebelo, quando tem alguma inflamação, sim, ela confunde? Você pode ter, como a doutora Francisca falou bem no começo, né? Você pode ter acometimentos assim, espalhados ao longo do cérebro. Então, por exemplo, a própria mielite, que é, vamos supor, a criança parou de andar, aí um quadro mielite transversa. Na infância, por exemplo, é um quadro que pode ser um dos primeiros sinais na esclerose múltipla. Então, de manifestação também já acontecendo na fase da infância. Às vezes aberta, como também a doutora Francisca falou, pela questão de uma virose. Então, às vezes já teve um quadro de virose, parou de andar. Você tem que abrir o leque para uma série de outras doenças, que não vem o caso aqui, mas uma série de outras coisas que também pode acontecer. Tá, e aí, por exemplo, a criança manifestou alguns sintomas e aí veio aquele alerta, que eu gosto de falar assim, né? Acendeu a luz amarela, né? Vamos ter atenção. Dependendo do que veio. Como que é? É uma observação por um tempo, já entra com uma medicação? Não, aí é também aquela sequência que a doutora falou. A gente tem que fazer uma anamnese completa, um exame físico bem completo, e aí também o exame de neuroimagem, no caso da ressonância, exames laboratoriais, outros que possam ser feitos, a coleta do líquor, que é o líquido que a gente tira das costinhas também, podem dar pistas dessa doença pra gente. Entendi. Nossa, eu não sabia que criança podia. E às vezes, nesse momento, o paciente pode ter uma coisa que a gente chama síndrome clínica isolada. Ele fez o primeiro surto, só que eu não consigo fechar o diagnóstico dele ainda. E aí eu vou esperar para ver se ele vai evoluir ou não com esclerose múltipla. Porque pode ser que não, que ele fez um evento desmielinizante que a própria virose pode induzir. É isolado, né? Isolado. E ele não vai desenvolver a doença, entendeu? Legal. Com o diagnóstico precoce, a esclerose múltipla tem cura? Isso é mito ou verdade? A doença não tem cura. Não tem cura. Não, mas ela tem tratamento. E aí o diagnóstico precoce é importante porque a gente pode usar medicações que são chamadas de medicamentos modificadores de doença, né, da evolução da doença, de forma a prevenir dano futuro, né? Assim, diminuir o comprometimento funcional dessa pessoa, diminuir principalmente o número de surtos ao longo da vida. Mais cedo ou mais tarde, o paciente de esclerose múltipla acaba numa cadeira de rodas. Isso é mito ou é verdade? Pode acontecer, mas é mito, né? Porque não são todos, a grande maioria não é regra, a grande maioria, inclusive, que vai ter a forma recorrente remitente, hoje, com o que a gente vem vendo na evolução das possibilidades terapêuticas, eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para isso não acontecer. Vitamina D tem tudo a ver com a esclerose múltipla, né? Então, olha só, quem não toma sol tem mais chance de desenvolver esclerose múltipla. Isso é um mito ou isso é verdade? Então, assim, a esclerose múltipla ela é mais frequente em países onde se tem uma incidência menor do sol, né?
E daí toda essa atenção em relação à possibilidade da vitamina D interagir de alguma forma, né? A gente sabe que a vitamina D ela tem um papel na regulação do sistema imune e ela é aventada como um desses, o status de vitamina D, como um desses possíveis fatores que podem interferir no desenvolvimento da doença naquele paciente que tem a susceptibilidade para a doença, né? E o que a gente faz, em termos gerais, é sempre dosar vitamina D desses pacientes e mantê-la em níveis adequados. Também não tem indicação nenhuma, não tem nenhum estudo que mostre que você tem que ter super dosagens e manter níveis elevadíssimos de vitamina D. Isso não cura? Não cura e não tem indicação também. Você tem que mantê-la em níveis adequados. Senão a pessoa recebe lá o diagnóstico e fala, vou ficar no sol o dia inteiro. Ou vou deixar de usar da medicação porque vou tomar modificadora porque vou tomar sol ou repor vitamina D. Ela é importante. Mas é importante também manter a medicação que o seu médico vai te sugerir, indicar. Doutora Francesca, os pacientes com esclerose múltipla têm que ser tratados com injeções a vida inteira. Isso é mito ou isso é verdade? Isso não é verdade, assim, vamos tentar explicar, né? Porque, assim, os medicamentos que a gente usa há mais tempo, né? Porque, como eu disse, as coisas mudaram, a gente tem várias outras opções hoje no nosso arsenal terapêutico. A gente ainda usa esses medicamentos, mas cada vez mais a gente tem predileção por alguns outros. São medicamentos de uso subcutâneo, né? Geralmente usados 3 vezes por semana, mas de uso subcutâneo, que o próprio paciente é orientado na forma de usar, é uma forma simples e eles mesmos conseguem usar. Hoje a gente já tem medicamentos orais, né, de comprimidos orais, e a gente tem outros do grupo dos anticorpos monoclonais que são por uso intravenoso, e aí tem centros, né, próprios para receber, vai no hospital e recebe a infusão, em intervalos variados de tempo, mensal ou semestral, a depender de qual medicação está sendo usada. Tratar a esclerose múltipla a vida toda aí já é uma outra questão que, claro, tem pacientes que podem sim, em algum momento da vida, serem avaliados de forma a suspender a medicação, né? Pacientes que têm uma doença com uma atividade mais baixa, que estão há muitos anos sem surtos, ou que já estão chegando aí numa faixa etária onde a gente imagina que a atividade da doença vai ser menor, mas aí isso tem que ser avaliado muito individualmente, assim, não tem uma resposta para todos. Ter um surto significa que a medicação não está funcionando. É mito ou é verdade? Assim, o que é o surto, então? Relembrando, né? É um quadro neurológico, né? Que dura pelo menos 24 horas. O nosso objetivo, sempre que a gente usa esses medicamentos modificadores da doença, os tratamentos modificadores da doença, é reduzir a frequência dos surtos. Dependendo da frequência de surtos que o paciente mantém em uso de determinada medicação, ou às vezes o paciente não faz surtos clínicos, mas você compara a ressonância dele hoje para daqui 6 meses ou daqui 1 ano, e a gente vê que a gente tem muitas lesões novas em relação à ressonância anterior, e isso vai nos dizer que a gente precisa mudar a medicação desse paciente e mudar para medicações mais potentes, né? Então a gente tem linhas de tratamento que aí pode ser modificado. O paciente de esclerose múltipla perde massa cerebral. Isso é verdade? Então, assim, como a gente disse também, a gente tem esse componente degenerativo da doença, né? E aí a gente vê, sim, que comparando ressonâncias de pacientes, assim, de mais tempo de doença, de uma doença que foi mais ativa, né, ao longo da vida, eles têm, sim, um componente de atrofia e vão fazer sintomas corticais, né? Queixas de memória, de cognição e outras coisas, mostrando esse componente de acometimento de substância cinzenta também, quer dizer, então, não é só uma doença de substância branca, é uma doença de substância cinzenta também, e aí isso pode acontecer por ser uma doença neurodegenerativa. E o tratamento? Como que é feito o tratamento? Nós já falamos várias questões, você já indicou várias, mas, por exemplo, exercícios físicos ajudam, fisioterapia, né? O que mais que a pessoa que tem esclerose múltipla ela pode fazer para
aliviar os sintomas, além da medicação? Tem algum outro meio? Então, assim, primeiro, né? O surto é tratado com um medicamento mais específico, que é o corticoide. Então, quando o paciente está em surto, a gente pode usar uma corticoterapia venosa na tentativa de melhora desses sintomas mais rapidamente, né? Aí a gente tem esses medicamentos que são modificadores da doença, que o objetivo é diminuir a frequência de surtos, né? Mas, claro que esses pacientes podem, né, vir acumulando disfunções ao longo da vida, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aquele que vai ter disfunção vesical, a disfunção do controle do xixi, a disfunção do controle do cocô. Vão ser, às vezes, muito espásticos, né? A perna durinha, que anda durinho e que isso traz dor. 40% dos pacientes com esclerose múltipla têm dor crônica, né? Os sintomas depressivos, ansiosos, são frequentes nesses pacientes. Cada paciente com o seu tratamento de acordo com o que está sentindo. Isso, aí a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, essas disfunções vesicais, a gente, né, de esfíncter, muitas vezes a gente vai precisar do outro profissional médico, a gente vai precisar do fisioterapeuta, vai precisar do educador físico. A atividade física é muito bem-vinda, melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Tem uma melhor que a outra? Não, vai ser aquela que melhor se adequar à disfunção daquele paciente, né? Porque alguns vão conseguir fazer muito bem essa, outros vão conseguir fazer muito bem. E tem as preferências também, eu gosto disso, né? Eu gosto daquilo. O importante é que persista, né? Que faça de uma forma persistente. Então, não é só tratar a doença, mas também as disfunções que o paciente apresenta ao longo da vida. Né? E, por exemplo, vamos supor, o paciente que ele foi diagnosticado e às vezes, por exemplo, ele está longe de um grande centro, às vezes assim, ele não tem tanto acesso a uma equipe multidisciplinar. Tem assim alguma rede de apoio que possa ajudar? Como que funciona? Existe sim várias associações, né, desenvolvidas por interesse dos próprios pacientes mesmo, portadores de esclerose múltipla. Se você procurar na internet, você vai achar, e que eles sabem orientar, eles sabem sobre os tratamentos, sobre o que pode acontecer, o que não pode, sobre os direitos desses pacientes, né? Existe uma que chama Amigos Múltiplos, vocês podem procurar, tem bastante informação, eu acho que é uma informação assim, de qualidade, né? E que ajuda bastante no entendimento da doença e nos direitos que essa paciente tem também. Né? Perfeito. Isso que você falou, acho que é muito importante. Na internet, a gente tem que ter muito cuidado com a questão daquilo que pesquisa. Então, assim, a gente precisa procurar informação de qualidade, informação certa, principalmente as associações que têm grupos que estão só estudando essa doença. Então, assim, são as pessoas que mais vão ter conhecimento. Muitas vezes, assim, você cai em sites de tratamentos alternativos, tratamentos que não tem nenhuma evidência científica. Não tem evidência. Tem custo, né? Muitas vezes, né? E assim, é lindo, né? Tudo é lindo e sem efeito colateral. Né? E assim, lembrando também que essas medicações modificadoras de doença são medicações de custo elevado, mas a grande maioria delas distribuídas pelo SUS, né? Com protocolos específicos, porque são medicações de alto custo, mas que o paciente tem acesso, né? E, por então, exemplo, isso também é importante. E, por exemplo, o paciente que vai obter ela pelo SUS, ela só pode receber do médico do SUS ou existe algum processo que ela possa entrar? Ela precisa só fazer o tratamento no hospital do SUS para receber essas medicações pelo SUS? As medicações de alto custo, assim, até onde eu sei, por exemplo, a gente pode ter o número do cartão nacional do SUS, né? Tipo assim, eu não sou um médico que atende SUS, por exemplo, mas você consegue prescrever essa medicação e ela vai ter o direito no SUS. Perfeito. Que ótimo, né? E é isso, é acreditar, né, que existem maneiras de ajudar a pessoa com esclerose múltipla a viver melhor, a ter uma qualidade de vida, não fechar os olhos para os sintomas, percebeu qualquer tipo de sintomas, procura um neurologista, é uma pessoa assim capacitada, que vai poder te indicar um tratamento específico, vai poder dizer se é, se não é, vai pedir os exames certeiros, né, para ajudar a encontrar esse diagnóstico. E aí nós estamos chegando no final, né, doutor Natanel? Ai, é tão difícil o final. Foi um momento, assim, de muito conhecimento. Foi um prazer recebê-la aqui, viu, doutora Francisca? Volte mais vezes, né, doutor Natanel? Obrigada. Foi muito bom. Eu aprendi muito aqui. Eu também aprendi demais. E eu espero que você aí de casa
também tem aprendido bastante coisa. Deixe aí então suas dúvidas, os seus comentários, sugestão de vídeo, que em breve nós teremos mais vídeos com muita informação e conhecimento para você. E eu te encontro em nossos próximos vídeos. Te vejo lá!